Sejam todos bem-vindos a esse estudo, através das redes sociais, e nós que estamos presentes aqui no templo. Nosso intuito é só exaltar e glorificar o nome do Senhor. Nós não temos preocupações com o que pensam de nós, o que falam de nós, desde que estejamos dando bom testemunho, agindo de acordo com a palavra de Deus. Não importa realmente o que os outros pensem. O que importa é agradar a Deus e não agradar ao homem. Nós vamos falar um pouquinho nessa noite de igrejas modernas que estão surgindo, as tais faladas paredes pretas e muitas outras, não só as paredes pretas, mas é uma delas. E a gente diferencia muito dessas igrejas mais modernas e não devemos nos envergonhar por isso. O importante, como a gente citou agora há pouco, o importante é agradar a Deus e não agradar ao homem. E se há algo melhor do que adorar a Deus, se há algo melhor para se buscar num culto do que a verdadeira pregação, da verdadeira palavra de Deus, então não sei o que devemos buscar em uma igreja. A Bíblia é o que nos relata, é o nosso manual, de como agir, de como proceder, de como agradar ao Senhor. Então não vai ser doutrina de homem, doutrina de igreja, que vai mudar aquilo que nós aprendemos pelas Escrituras. Vamos abrir em 2 Timóteo, para que a Bíblia fale, não vou ficar só eu falando. Livro de 2 Timóteo, capítulo 4. Veja o que o apóstolo Paulo diz. Versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, que instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não serão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o seu ministério. Vamos orar. Nosso querido Deus, nosso bondoso Pai, nós pedimos a Tua bênção, Senhor. Abençoe agora esses versículos, que possamos meditar neles com sabedoria, que possamos passar a igreja com sabedoria, com humildade, que venha nos dar entendimento, que venha nos dar crescimento espiritual, para que possamos andar na Tua vontade, que não desviemos do Teu verdadeiro Evangelho, que não nos envergonhemos diante de outras seitas que nos apresentam um Evangelho distorcido, cheio de falsas bênçãos, cheio de falsas promessas, que possamos ter sabedoria e amor para poder falar, para poder argumentar e mostrar a Tua verdade. E que essa noite seja abençoada pela Tua sábia instrução. Por Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém. Quem já ouviu falar no tal ecumenismo, O mundo entende essa palavra como sendo relativo ao universo todo. Algo que é voltado a todo mundo, a todo ser. Porém, essa palavra para a igreja moderna,
A palavra significa a união da fé, a união das igrejas. Sem reconhecer as doutrinas diferentes dela, de cada uma delas, né? É algo também que parte já do nosso estilo de governo há muitos anos, que vem sendo implantado, né? A tal discriminação, racismo, e entra tudo num pacote isso. E jamais devemos misturar as coisas. Então o ecumenismo, na parte religiosa, você não pode andar junto com quem não pensa como você. O ecumenismo fala que você tem que andar. Tem que respeitar a fé de cada um, que Deus é um só. Se alguma igreja, se alguma pessoa prega que Cristo salva, mas você tem que permanecer fiel, você tem que fazer boas obras, você tem que pagar o dízimo, você tem que ser assíduo nos cultos, senão você perde a salvação. Então isso mexe diretamente na doutrina. Para que Cristo precisava morrer se a gente precisa fazer alguma coisa a mais, né? A morte de Cristo não é suficiente. Então nós não temos como ter comunhão com quem pensa dessa forma. Pois o que a Bíblia ensina é que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. O sangue dele nos purifica de todo o pecado. Se o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, não é necessário que eu faça algo a mais. Eu só preciso crer nesse sangue remidor de Cristo. E é claro que quando nós queremos andar como Ele. Instar, como diz aqui, né? Paulo advertendo a igreja a instes a tempo, né? É pedir com insistência, você ter persistência, você insistir. Por isso que a palavra de Deus fala, orar sem cessar. Devemos ser incansáveis no anúncio de Cristo, no anúncio do Evangelho. Devemos ser incansáveis quando você vê argumentos, né, contra aquilo que a gente crê, já que cremos pelo que nós estudamos. Porque nós não cremos pelo que o pastor fala, nós cremos pelo que a Bíblia fala. Nós confrontamos aquilo que o pastor, que o missionário, que o varão que está à frente, que às vezes não é pastor, como é o meu caso, não sou pastor, não sou missionário, não faço parte, né, não sou líder desse trabalho, sou apenas um membro que estuda a palavra de Deus e quando chamado a pregar, muito difícil me recuso dentro dos meus limites. Todas as vezes que sou chamado a pregar, eu aceito, pois é um prazer falar de Cristo. Então, aqui no versículo 2, que pregues a palavra, que instes a tempo e fora de tempo. Quando que é o fora de tempo, né? A palavra de Deus nunca tem fora de tempo. Qualquer lugar, qualquer situação é motivo para você abrir a sua boca e pregar a palavra de Deus. Instes, né? Ser insistente. Redarguas. Redarguir é repreensão, reprimenda, admoestação, com correção, geralmente de modo bondoso. Então não é algo feito à força, mas é algo feito com amor, feito com carinho, feito com preocupação. Então é uma forma de repreensão, mas com amor. Você ter amor, você ter jeito para falar com as pessoas, naquilo que diverge, né? Se alguém chega para você e vem trazer uma palavra diferente daquilo que nós aprendemos através da Bíblia, nós temos que repreender com amor, com bondade, com sabedoria. É mostrar através da palavra, não através de cabeça, de filosofia, mas através da palavra de Deus. Vem a própria palavra, repreendas, né? Ser lembrado de deficiências, desobediência ou assuntos. O repreender é isso, é você apontar aquele erro,
Mais uma vez, com amor, com sabedoria, com bondade. Não querer se mostrar mais sábio, mais entendido, mas simplesmente mostrar pela palavra de Deus que não é assim. Nós estamos próximos de Natal. Quantos evangélicos, quantos que se dizem convertidos que comemoram essa data? Como o mundo a comemora. E nós sabemos a fundo, todos os anos a gente faz, nessa época, um estudo a respeito, né? De como isso começou, como isso foi mudando através do tempo. Papai Noel, árvore de Natal, bolinhas enfeitando a árvore. O próprio dia 25, simbolismo, né? É o maior dia do ano. É o dia em que o Sol incide o maior tempo sobre a Terra. A irradiação é a maior sobre a Terra. É o dia comemorado realmente como o dia do Deus Sol. Na antiguidade se comemorava esse dia como sendo o dia do Deus Sol. E Deus abomina a idolatria, né? Fora dele, em Êxodo capítulo 20 diz: fora de mim não há outro. Deus relatando. E Deus coloca ele como sendo um Deus zeloso, ou na tradução no hebraico quer dizer ciumento. Ele não aceita que você se dobre, que você exalte outro ser a não ser ele. Então ele diz, versículo 2, que pregues a palavra, que instes a tempo e fora de tempo, que redargas, que repreendas, que exortes. O exortar é motivar, insistir que alguém faça algo, bem perto do instes, né? Exortar, você fica animando a pessoa a fazer. Você tem que ter ânimo nas coisas do Senhor. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas terão comichão nos ouvidos, amontarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Nós vemos isso acontecer. As pessoas já não suportam a sã doutrina. É até comum a gente ouvir um certo deboche de nós, né? Mas é muito fácil crer em Cristo e ser salvo. É só isso. Crer em Cristo e ser salvo. Porque virá tempo que se amontoarão, não suportarão, mas tendo comichão. O que é comichão, né? É aquela coceirinha, né? Coceirinha nos ouvidos. É muito comum a gente ver o cachorrinho coçar as orelhas, né? Ele tem comichão no ouvido. Coça. Eu tenho uma cachorrinha que tem esses piti de vez em quando, como diz o mundo, né? Daquela coceirinha aí, coça, coça, coça. E se você coça para ele, ele chega até a continuar com a patinha coçando, né? O versículo 4 fala que desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então, quando o mundo tenta juntar povos que pensam diferente, que têm doutrinas diferentes, o que pensa Deus a respeito disso? Como é que o seu Criador enxerga esse tipo de coisa? O que me incentivou a falar disso essa noite, irmãos? A gente teve várias pessoas que passavam por esse trabalho, ficaram anos aí nesses mesmos bancos, ouvindo esse mesmo tipo de pregação que nós estamos trazendo hoje à noite. Por um motivo ou outro, saíram, foram para outras denominações e não apresentam lá, nessas outras denominações, a mesma performance que apresentava aqui. É interessante como encontram outras coisas, outros fatores que motivam a sua presença, o seu empenho
as suas próprias fazendas, como a palavra diz, né? Sendo o seu recurso financeiro, a Bíblia em muitos pontos trata como fazenda. Pessoas que às vezes eram domingueiras, às vezes quinzeneiras, às vezes mensalistas. Se é que vocês me entendem. Vim aqui às vezes só no domingo, às vezes faltava um domingo e às vezes faltava o mês inteiro. Só que agora estão em outras denominações que se tem culto quase todos os dias e a pessoa está lá, firme, vai em todos os cultos e fala disso com uma alegria, com uma energia. Aí você fala, mas peraí, quando estava conosco eram semanais, quinzenais, às vezes mensais. E agora vai todo dia, quase todo dia, com essa energia, com essa força. Mas quando se volta à verdadeira palavra de Deus, toda aquela alegria parece que se apaga. Porque estão envolvidos em músicas, teatros, divisões entre crianças, jovens, adolescentes, casais, velhos, divorciados, drogados, homossexuais, e aí por vai. Irmãos, o mesmo evangelho que pregado para a criança é pregado para o velho, para o homossexual, para o casado, para o solteiro. Às vezes nós fazemos alguma separação para ser uma coisa mais voltada, né? Para a criança, para ela poder colorir, para ela poder pintar, para ter uma linguagem, para ser mais fácil de gravar. Mas separar uma igreja num dia específico para cada lugar, nenhum na Bíblia a gente encontra o ensinamento dessa forma. Então virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos. Não querem ouvir a correção de Deus. O versículo 2 fala que pregues a palavra, que instes, a tempo e fora do tempo, que redarguas. Nós temos que ser insistentes naquilo que Deus ensinou. Não é mudar os nossos conceitos para ser mais animado, para ser mais divertido. A gente não vê Paulo falando de diversão. Onde que Paulo fala de diversão? Em todas as igrejas que ele passou, que ele deixou organizada, onde que fala de diversão? De buscar ânimo, a não ser na própria verdade, na própria pregação da palavra de Deus. Mas essas igrejas de hoje têm comichão. Mas comichão de ouvir aquilo que eles querem ouvir. Então eles querem alguém que coce os seus ouvidos. E coloque lá no ouvido aquilo que ele tem prazer em ouvir. Nós muitas vezes saímos daqui um pouquinho chateado, um pouquinho até contrariado com aquilo que nós ouvimos, porque não bate com a nossa vida. O pecado, irmãos, ninguém falou que o pecado é ruim. O pecado é prazeroso para a carne. Por isso que ele fala, redargas, instes a tempo, fora do tempo, repreendas, exortes. Quem está aqui à frente tem esse compromisso de detectar aquilo que a igreja está vacilando e pregar aquilo que está precisando. Aquilo que a igreja está fraca, pregar aquilo que a igreja está fraca. Repreender aquilo que a igreja está fazendo errado. Não é uma tarefa fácil. E Paulo também não falou que seria fácil. E não é à toa que lá em Coríntios
gostavam de Apolo, outros gostavam de Paulo, outros gostavam de Pedro, outros gostavam de outros. Tinha essa divisão, porque é o comichão, é o coceira no ouvido de querer ouvir aquilo, né, que você gosta de ouvir. Então, obviamente, dá para entender, né, que o que esse povo quer é somente ouvir palavras agradáveis, porque eles querem continuar lambendo suas próprias concupiscências ou desejos pecaminosos. Porque quem não se encontra onde se prega a verdadeira palavra e busca algo fora da palavra para se sentir bem, é isso que está almejando. Em Provérbios capítulo 26, versículo 11, os irmãos não precisam ir lá, diz assim: como o cão torna o seu vômito, assim o tolo repete a sua estultícia. Olha como é forte. Sábio Salomão que escreveu essa verdade, inspirado por Deus. Como o cão torna o seu vômito. É isso que ele está dizendo. O cão vomita e lambe o próprio vômito. É isso. Se você não entendeu, é você objetivo. É isso aí. Nojento, não é? Nojento, muito nojento. Mas é necessário que às vezes a mensagem seja impactante. Então, é uma comparação que Deus faz para as pessoas que rejeitam a palavra de Deus. São chamados como cães. E tem seus professores que também são chamados de cães. Porque quem ensina, quem está à frente desses movimentos evangélicos, ecumênicos, que diz que é um Deus só, que temos que ter união entre todas as igrejas, que temos que tolerar, né? Estão ensinando, formando cães, e eles também são tidos como cães. Em 2 Pedro capítulo 2, versículo 22, diz assim: deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou o seu próprio vômito. Vai citando a mesma passagem. Quem são esses cães no contexto, né? A não ser o que a gente está identificando. 2 Pedro mesmo, capítulo 1, versículo 1, ele descreve para quem ele está falando. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Porque quando se ocupa as pessoas dentro de uma igreja, com tantas coisas que não é ensinar a palavra de Deus, ensinar a vontade de Deus, então você está ensinando o caminho errado. Quando viemos na igreja e não aprendemos a palavra de Deus, qual a diferença do mundo? Porque o mundo te ensina tudo, menos a vontade de Deus. Qualquer festa que você vai, você é induzido a se alegrar, a viver a vida, a não se preocupar com problemas, a não se ocupar com coisas monótonas. A igreja é coisa para velho. A verdadeira igreja é para velho, é para doente. Então, o quadro que Deus nos dá para ilustrar essa situação desse movimento ecumênico, né, que nega a doutrina, que une professando o cristianismo, é de um grupo de cães. E eu não estou ofendendo ninguém, eu estou usando o que a Bíblia fala. Se o foco seu, na sua religião, é algo que não seja pregar a palavra de Deus, ensinar que Cristo morreu na cruz, derramou o sangue
para salvar o pecador, que o pecador tem que se arrepender do seu pecado e crer nesse sangue. Porque não é só crer no sangue, tem que ter arrependimento. O próprio João falava: arrepender-vos, frutos de arrependimento, raça de víboras. E não adianta falar que você crê, você aceitou, mas não tem uma vida digna. Não mostrar arrependimento das coisas erradas que você fez. E eles não vêm dizendo que não são. Eles vêm como dizendo que estão pregando o cristianismo, o evangelho. A palavra de Deus nos ensina a ter cautela. Mateus 7,15. Mateus 7,15 diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas. Está vendo? Vestidos como ovelhas. O falso profeta não vai chegar falando: eu sou o falso profeta que a Bíblia fala, e olha, é assim. Não. Ele vem vestido de ovelha. Se você não se acautelar, se você não está baseado no que a palavra de Deus ensina, se você vai numa igreja que só ensina fazer festa, fazer divisão entre jovens e crianças, e distribuir donativos, ensaiar banda, ensaiar balé. Hoje as igrejas têm até balé. Sabe, balé que você vê no show do Daniel, do Zezé de Camargo e Luciano, esse pessoal famoso, né, que entra cantando, as bailarinas entram, né? Tem balé nas igrejas. E onde está Cristo nisso? Onde que a Bíblia ensina a fazer esse tipo de adoração, de reverência? Então Mateus fala: cautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Lobo é da mesma linhagem dos cães. Não é à toa, irmãos, é a comparação. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Será que essas pessoas não fizeram isso? Com certeza fizeram. Expulsaram demônios, como a gente vê em tantas igrejas fazendo. Profetizaram em nome de Deus, como a gente vê em muitas igrejas fazendo. E muitas vezes acontece. Nós citamos o livro de Jó há pouco tempo aqui. Leia lá no capítulo 1. Entre os anjos foi lá o Satanás prestar contas a Deus. Sim, numa certa região celestial, Satanás estava presente entre os anjos para dar satisfação a Deus. E Deus falou para os próprios Satanás: tem visto o meu servo Jó? E não é o assunto de hoje, mas para ser rápido e breve, para relembrar o que foi dito. Ele apontou, acusou Jó, que era servo porque ele tinha bênçãos, ele tinha animais, ele tinha riqueza, ele tinha uma família bonita. Ele servia a Deus porque era abençoado. E pediu para que pudesse tocar nele. Pediu para Deus que pudesse tocar no servo de Deus. Satanás jamais mexe com você sem a permissão de Deus. Mas uma vez que foi dada a permissão para ele, ele tem todo o tempo que ele quiser para fazer o que ele quiser com essa informação. Ele pode anunciar o que ele vai fazer através de um falso profeta, porque o diabo não vai através de um ser, um servo justo de Deus, anunciar o que ele vai fazer. Ele vai usar da sua astúcia para valorizar o seu trabalho.
Ele poderia usar um falso profeta para dizer, ó, vai acontecer tal coisa com Jó, assim, tal dia, tal hora, desse jeito, porque ele mesmo vai fazer. Já foi dada a permissão. E é assim que o Satanás trabalha. Nós não cremos que a igreja trabalha hoje dessa forma, profetizando, fazendo curas. Deus pode curar, mas não é a forma de trabalho hoje. Leia lá capítulo 13 de 1 Coríntios. Que tudo isso ia acabar. O apóstolo Paulo está dizendo que todas essas coisas iam acabar. Dom de ciência, de profetizar, de dom de língua. Nós não cremos que funcione desse jeito hoje. Eis que prevalece a fé, o amor e a esperança. Final do capítulo 13. E o maior desses é o amor. É o que nós temos hoje. Ou quando isso vai acabar? Quando Cristo voltar é muito tarde, não é? Na realidade já acabou. Não profetizamos no teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Com certeza eles teriam feito, porque jamais iam levantar algo que eles não tivessem feito diante de Deus. Mesmo porque quando encontrou Deus, nós vamos ter a consciência perfeita. E eles tinham confiança de que fizeram essas coisas. Só que o que eles não sabiam é que foram enganados. Iludidos por ocupações, como essas igrejas oferecem tanto. Coisas que não é a pregação da palavra de Deus. Estudar o que Deus quer de você. Em Atos capítulo 20, versículo 29 diz: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. É sem esquecer de repetir aqui a mensagem que Deus deu, né? Aqueles que falaram, não fizemos isso, não fizemos aquilo, não fizemos tanta coisa, não separamos as igrejas, os jovens, as crianças, fizemos tudo isso. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Deve ser muito triste ouvir isso de Deus. Você achar que fez algo e realmente não foi da vontade de Deus. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por que praticou a iniquidade? Porque não fez de acordo com a vontade de Deus. Caim fez uma oferta a Deus e não foi aceita. Por quê? Porque não foi feita de acordo com a vontade de Deus. Embora estivesse fazendo uma oferta ao Senhor, não foi uma oferta que agradou ao Senhor. Será que é da vontade de Deus que separe marido de um lado e mulher do outro? Onde que a Bíblia ensina isso? A Bíblia ensina que o que juntou, Deus não separe o homem. Não é na igreja que você vai ficar separado da sua esposa. Ai, mas o meu filho dá trabalho, ele incomoda. Divide isso com seu marido, ou divide isso com a sua esposa. Mas separar por quê? E aí a gente pode falar de tantas outras coisas. Em Gálatas capítulo 2, versículo 4, Paulo chamou estes de falsos irmãos, esses que ensinam essas coisas de falsos irmãos. Gálatas 2, versículo 4. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. As coisas erradas nos tornam escravos. Nós somos numa determinada igreja, eles tocam tão diferente os hinos de nós, mas tão diferente. E soa tão ruim aos nossos ouvidos, que estamos acostumados com determinado tipo de hino, e que a gente, às vezes, chegamos a comentar, como é diferente, a gente estranha. E nós fizemos uma apresentação lá, cantamos o nosso hino, que para nós é tão gostoso, parece que está tão bonitinho, tudo tão no lugar certinho, Nosso pianista que tocou, e a gente está tão acostumado a ouvir ele tocar, e para nós ele toca tão bem, Fica tão bem aos nossos ouvidos.
E a gente estava comentando, eu falei, você sabe que uma coisa? E eu acho que para eles que ouviram, não foi tão bom assim. Porque eles estão tão acostumados com aquele estilo, é tão diferente que às vezes para o ouvido deles não caiu bem o nosso estilo de tocar e de cantar. É claro que é uma comparação, né? Mas isso acontece. A pessoa, quando se acostuma com um tipo de coisa, fica difícil aceitar a mudança. E é por isso que às vezes o pastor, né, o dirigente, ele é tido às vezes como chato, porque um pouquinho que quer desviar daquilo que a gente acha o correto pela palavra de Deus, a gente já está podando, já está, não é assim, não é por aí, vamos cortar isso aqui, vamos continuar fazendo aquilo que é o padrão. Muitas vezes parece ser chato, mas é o melhor caminho, irmãos. Essa igreja tem essa doutrina que nós temos porque foi podado todas as vezes que começou a abrir muito caminho, começou a pegar outras coisinhas que não é de acordo com a vontade de Deus. Porque começa a mudar, muda um pouquinho mais e vai para aquele caminho. Quando vê, a igreja se acostuma com a coisa errada e fica difícil voltar atrás. Muitas igrejas se perderam dessa forma. Então em Gálatas, né, ele levanta se chamando de falsos irmãos e ele avisa as igrejas em Filipos sobre eles. Capítulo 3, versículo 2 de Filipenses: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Ele está alertando a igreja. Em Apocalipse 22, 15, o apóstolo João cita o fim dessas pessoas. Apocalipse 22, 15. Fora ficam os cães. Olha aí. Os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira. Os cães, que são esses, né, que a gente está relatando, que fazem coisas que às vezes até é bonito, né, perante a igreja. Eles são comparados aqui com feiticeiros, com quem comete imoralidades, com assassinos, com idólatras. Vejam só como é algo alarmante você ser equivocado com o que você está aprendendo a respeito da palavra de Deus. Estão na mesma lista que esses. Se eles não vão entrar no céu, para onde vão? Você não vê mais ninguém falar de inferno. Não existe mais inferno. Todo mundo vai para o céu. A pessoa foi a pior que se possa dizer no seu trabalho, na sua casa. Morreu, descansou. Está lá com o Senhor. Isso é mentira. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Esse lugar é tão terrível que o próprio inferno vai ser lançado lá. Esse lago de fogo e enxofre. A palavra de Deus diz que o inferno vai ser lançado lá, junto com Satanás, com os anjos caídos e com todos que derem as costas para o Senhor. Segundo a palavra de Deus, esses cães e o povo que seguem a eles irão ao inferno. Com certeza, há pessoas salvas que se envolvem nesses movimentos, como nós citamos ainda há pouco. E é por isso que Jesus Cristo ficou com nojo, literalmente com nojo, e disse à igreja de Laodiceia, lá 5 cartas para a Ásia, as 7 cartas na Ásia, lá no capítulo 3 de Apocalipse. E ele disse, Apocalipse 3:15,
Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. É fácil pregar para quem não está nem aí, não conhece, não tem muita preocupação, sabe que é um pecador, que é um perdido. Mas para aquele que se acha o crentão, o entendido, o bonzão que faz, que acontece, que tem um grupo lá que ele é líder, se ele estiver equivocado, é muito difícil você convencer ele, porque ele se acha melhor que você. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Eu sempre cito que as 7 cartas, as 7 igrejas, elas são uma simbologia também de todas as igrejas de todos os tempos. Não esqueça dos números em Apocalipse. O número 7 é o simbolismo de perfeição, na sua totalidade. Então são 7. Só 2 das 7 agradaram ao Senhor. 5 das 7 eram perdidas. É um parâmetro para nós entendermos que a maior parte das igrejas de todo o mundo não agradam ao Senhor. É a minoria que anda de acordo com a vontade do Senhor. É a minoria. Então esse é um simbolismo. De 7, perfeita mesmo, tinha só uma que estava perfeitamente. Tinha uma segunda lá que não foi dito assim, nada contra, mas a gente percebe que ali é meio assim também. Tem alguma coisa ali que não está 100% do agrado do Senhor. Mas vamos elevar. De 7, 2. Então sabe o que acontece? Normalmente quando uma pessoa racional vê um cão lambendo o seu próprio vômito, dá vontade daquela pessoa de vomitar também. O cheiro, a cena é nojenta. E Deus ficou enojado de ver aquela coisa errada dentro da sua igreja. Então quando Jesus olha para uma igreja envolvida nesse movimento ecumênico, né, aceitando tudo, todas essas igrejas cantando os mesmos corinhos, cheios de falsa doutrina, ritmos sensuais. Esses dias eu cheguei lá, tem uma igreja bem do lado da minha casa, né? Eu não lembro exatamente, eu cheguei falando com as meninas, né? Eu cheguei cantando. Que ficou tão, enquanto eu parei o carro para abrir o portão, né, eles estavam repetindo a mesma coisa lá. Eu não lembro corinho como que era, mas falava Espírito Santo, e manda fogo, e queima, e manda Senhor, manda Espírito Santo, que queima, manda o teu fogo, e queima. Eu cheguei e falei para eles, ó, prepara uns balde aí, porque se Deus resolveu obedecer, atender o pedido aí, a gente vai ter fogo aqui, porque ele está pedindo fogo. A gente sabe, né, que o tipo de fogo que eles entendem, mas não é o fogo que a Bíblia fala. Não é o assunto de hoje, mas a gente poderia voltar até nesse assunto. Quando a Bíblia fala que João falando de Jesus, que ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo, né? E eles entendem esse fogo como sendo algo que vai trazer mais espiritualidade, vai falar em línguas. Não é isso que está falando a palavra. O versículo é separado, é o batismo com o Espírito Santo, que todo batizado tem. Você creu em Cristo, aceitou a Jesus, você tem o Espírito Santo no momento que você creu, aceitou e conheceu que é um pecador, que aceitou a Cristo como suficiente Salvador, você recebe o Espírito Santo na hora. Não precisa ser batizado para receber o Espírito Santo. Recebe na hora que você crê. Mas o batismo com o Espírito Santo é falando do joio e do trigo, é separação daquilo que é bom, daquilo que vai ser queimado, que não presta. Bom, enfim, não é o nosso assunto.
Então, quando Deus vê as igrejas cantando esses mesmos corinhos, né? Jamais a gente ora pelo Espírito Santo. A Bíblia não ensina a orar pelo Espírito Santo, nem para Deus Pai, nem para Jesus. Quer dizer, você ora para Deus em nome de Jesus. Ora para Deus Pai em nome de Jesus, porque foi Ele que morreu por você. Ele que é o teu advogado. Mas você não ora para o Espírito Santo. Alguns hinos a gente corrige aqui, o cantor não é inspirado. A Bíblia é, mas o cantor não. Então, quando Deus vê, né, cheios de falsa doutrina, ritmos sensuais, as mesmas programações focadas não na pregação da palavra de Deus, porém no gosto carnal das pessoas, usando as mesmas versões corruptas da Bíblia, que são adulteradas, isso dá vontade de vomitar. Então isso não é algo da minha cabeça, é algo que o próprio Jesus deixou isso claro. Apocalipse 3,19 diz assim: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Deus repreende aquele que Ele ama. Hebreus 12, 5. Hebreus capítulo 12, versículo 5 a 13. Explica melhor, mas versículo 6, se você quiser depois, anote aí, você confere esse assunto. Hebreus 12, 5 a 13. Eu vou ler só o versículo 6 para a gente encerrar logo. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Então, se você é um salvo, se você já entendeu que precisa de Cristo para ser salvo, fique atento com a sua conduta. Então aprenda algumas coisas. Se você participa de um movimento desse tipo, que aceita todas as coisas, aceita todas as religiões, o Pai vai corrigi-lo. Deus vai cobrar isso de você. É isso que a igreja, que Cristo está falando aqui, onde nós lemos em Apocalipse e Hebreus. E outra coisa que você tem que aprender, que se você se unir com esse grupo, né, que a Bíblia aponta como cães, mesmo sendo uma ovelha, você vai perder o seu prêmio eterno e a sua oportunidade de reinar com Cristo no milênio. Segundo João capítulo 7, versículo 11, diz assim: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é enganador e anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Olha aí. A palavra de Deus dizendo, ó, você não tem que ter comunhão com outra igreja que não tenha a mesma doutrina que você. A mesma doutrina que nós temos da Bíblia. Nem ao menos, nem tampouco o saudeis. Porque quem saúda tem parte nas suas más obras. Quem nunca viu uma plaquinha na frente de um quintal dizendo assim, cão bravo? Muito comum, né? Onde tem um cão bravo, tá a plaquinha lá, cão bravo. Pois Deus também está te divertindo. Cuidado com os cães. Então no tribunal de Cristo vai ser tarde demais para alguém se arrepender e falar, não fizemos isso, não fizemos aquilo, né? Como nós citamos agora há pouco. Agora é tempo. Porque a palavra de Deus, né, como nós citamos, pode ser que tenha pessoas certas em igrejas erradas. Mas Apocalipse capítulo 18, versículo 4 diz, então ouvi outra voz do céu que dizia, saiam dela, povo meu. Saiam dela,
povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Por isso que eu falei do balde de água, né? Põe o balde de água aí, senão não vão ser atingidos pelas coisas que vão acontecer. Então, é isso, irmãos. Lembre-se dessa grande verdade, de que você não é um cão, você é uma ovelha. Nós somos ovelha. Nós escutamos a voz do nosso Criador. E só Ele é que nos dá o caminho. Só Ele que nos dá a ordem do vai para cá ou vai para lá. Não seja enganado, equivocado com doutrinas de homens, com doutrinas de igreja. Que Deus possa abençoar a sua palavra, me perdoem. Foi um pouco cansativo, mas a gente achou interessante passar esse assunto aos irmãos nessa noite. Vamos cantar mais um hino?